Então esse episódio é um episódio diferente. Não pode chorar. Ai, vai ser difícil pra mim. É um episódio onde a gente vai falar um pouco de como foi esse ano para esse time. E nem sempre a gente tem a oportunidade de parar para pensar no como foi, o que deu certo, o que a gente aprendeu. E eu queria que fosse uma conversa muito tranquila, muito como todas que a gente tem no início das reuniões, que meio assim, se nosso Zoom falasse. Altas fofocas. Não, altas fofocas e altas, enfim, reflexões. Mas eu queria que fosse um negócio muito tranquilo. E vamos começar. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Bora. Quem quer começar? Tipo, aí a Mari fala assim, a Kátia começa. Não, eu vou dar a palavra pra Mari. Você quer que eu comece? Pode Bom, começar, Mari. Eu completei um ano de Aora, dia 3 de dezembro, agora. Nossa, mas parece que faz mais tempo. Parece, Faz faz mais mais tempo. tempo. Parece? Faz pouquíssimo tempo que você me conheceu, Kátia, pela tela do Zoom. Gente, eu já te amo como se fosse uma vida inteira. E pra mim, assim, realmente parece que foi há muito tempo, porque são tantos aprendizados, né? Tanta coisa que a gente passou junto, tantos projetos. O podcast, por exemplo, a gente tem ele desde o começo, desde quando eu entrei. Eu lembro que a gente falava disso e hoje se concretizou. E eu paro, assim, pra refletir de ver quanta coisa, e eu não sou a mesma pessoa que entrei. Eu fiz até o post do LinkedIn quando eu fiz 9 meses, hoje já é um ano, passando muito rápido. E realmente muita coisa mudou. E eu fico muito feliz com todas as nossas conquistas, porque foram muitas. Eu não tenho a perspectiva de como era a hora antes de eu entrar, mas eu sei que esse ano foi escalonando, assim, sucesso e conquistas e novos projetos, novos processos. Então eu fico muito feliz de fazer parte. Que legal. O que você sente que mais mudou em você desde que você veio trabalhar com a gente e um ano depois olhando para trás? Eu sinto muita... falando assim do pessoal, porque é impossível separar pra mim essas partes, mas no pessoal eu me tornei completamente outra pessoa. Eu vejo assim da forma como eu lido comigo mesma, de questão de cobranças e trabalho, e entender o processo, até mesmo em autoestima, que hoje eu vejo que eu sei do que eu tô falando. E em questão de trabalho também mexe muito com a autoestima, porque eu me vejo uma pessoa muito mais capaz. Aham. E muitos conhecimentos, processos, e principalmente da nossa cultura de empresa, sobre o simples que funciona e não deixar corpos no caminho. E eu me sinto muito grata por esse ser meu primeiro, de fato, assim, emprego na minha área, e que eu já tenho uma vivência tão positiva, porque as primeiras normalmente é horrível para todo mundo, ou tem alguma coisa, enfim. E para mim foi de muito aprendizado. Que lindo. Foi um ano de muito crescimento, muito amadurecimento. Assim, eu falo assim, a empresa cresceu muito esse ano. E, óbvio, não foi uma forma linear. A gente teve que aprender com o carro andando, né? Porque as coisas foram acontecendo e a gente foi se adaptando. Então, novos parceiros, novos clientes, novos colaboradores, novos mentores. E eu até brinco, eu falo assim, que eu aprendi nesse um ano mais do que eu aprendi nos meus 20 anos de outras empresas que eu trabalhei, e assumi umas responsabilidades que eu tinha medo, e eu fui com medo mesmo. Tipo o quê? As coisas que eu faço hoje, né? Toda essa parte de inteligência artificial, de construção, de relacionamento, de network. Embora algumas pessoas acham que não, mas eu sou uma pessoa... Eu sou tímida, embora algumas pessoas acham que não. Eu me sinto desconfortável em alguns ambientes. Eu sempre procurava me resguardar em alguns momentos. E hoje eu vejo isso de uma forma tão natural. E eu vi o quantas pessoas incríveis eu conheci esse ano. Estive perto de pessoas que eu admirava à distância e hoje estão próximas, e que eu vejo de uma forma muito natural isso. E, enfim, eu acho que foi um ano de grandes conquistas. Concordo com você, o podcast que começou de uma experiência, e agora eu acho que ele é um símbolo de amadurecimento, de trocas grandes. Eu consegui sentir a importância de uma fala bem estruturada, de você se organizar e se preparar antes de fazer alguma atividade, alguma dinâmica. Isso faz toda a diferença.
né? O que a gente planta, o que a gente colhe quando você se prepara. Outra coisa que aconteceu comigo foi a vontade de voltar a querer aprender. Então, assim, a Hora é uma empresa de treinamento que dá treinamento e você fala assim, gente, como é que eu não posso treinar? Como é que eu não me treino? Eu não procuro uma forma de me desenvolver, isso não pode. E, assim, a gente aprende todos os dias, né? E, gente, ter uma mentora também faz toda a diferença, né? Você ter uma líder que pega na sua mão, que te traz, né? Vai onde você tá e leva você junto, isso também faz toda a diferença. Acho que a palavra que você falou é o que definiria, né? De amadurecimento. Eu acho que sim. E foi tanto para a empresa, tanto para nós. Eu acho que sim. Assim, a gente teve medo, ficou insegura, mas a gente foi com o mesmo. Exatamente. As dúvidas não paralisaram a gente, muito pelo contrário. E aí eu senti a força de você crescer com o seu estresse, né? De você sair da sua zona de conforto. Que você tá no quentinho, você não quer. Só que, gente, vale a pena. Porque a gente se desenvolve de uma forma, assim, gigantesca. Então, eu acho que foi um ano de grandes conquistas. E treinamentos internacionais, tive a possibilidade de participar de treinamento fora também. Você foi pro México, Catita! Exatamente. E assim, eu acho que eu saí muito da zona do fazedora. Eu acho que, assim, olhando para mim, eu acho que eu me enxergo esse ano de uma forma diferente. Eu começo a me ver como uma pessoa que também consegue trazer as opiniões, consegue fazer com que as pessoas cresçam junto, consegue fazer conversas difíceis de uma forma diferente. Então, eu só vejo coisas positivas. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Para parafrasear meu amigo Paulinho Mota, com muita humildade. Adorei. Que eu digo assim, que foi um ano onde eu me redescobri fazendo o meu papel de líder junto com vocês. Porque quando a gente lidera, e já lidera há muito tempo, e já teve diferentes equipes, já passou por muito desafio, você tem aquela sensação de tipo, esse é mais um, entendeu? E como eu já resolvi muitos problemas e eu sou uma pessoa que eu confio muito na minha capacidade de resolver problema. A minha autoestima, ela não tá na minha inteligência, ela não tá no conhecimento que eu adquiri, ela tá na minha capacidade de acreditar que o que quer que aconteça, a gente vai resolver. E esse a gente vai resolver foi o que mudou tudo, porque antes eu ia resolver. Eu era muito tipo, pode deixar, eu vou resolver. E hoje eu conto com o nosso time para resolver. Eu conto com vocês para resolver. E isso me fez mudar muito como líder e entender que, assim, pra gente resolver, eu preciso servir vocês. Eu preciso ajudar vocês a crescerem, eu preciso ajudar vocês a desenvolverem o que vocês precisam desenvolver, eu preciso dar na mão de vocês o repertório que vocês precisam ter para vocês poderem resolver. Então, é com muita humildade que eu admito que essa empresa só vai crescer se eu servir quem trabalha comigo. E esse foi o maior aprendizado que eu tive esse ano. E a gente tem uma equipe assim que se ajuda muito, né? Que se preocupa com o outro, né? As nossas reuniões não são reuniões das reuniões. São reuniões para resolver um problema e a gente sai de lá com outros que a gente cria porque a gente está desenvolvendo coisas novas, né? Porque, na verdade, a gente vê oportunidade na diversidade. Eu acho que isso que faz com que a gente cresça. E a gente procura sempre... Alguém vem com uma ideia diferente e a gente... vamos lá, vamos tentar fazer também. Vamos fazer junto. Então, eu acho que isso faz a diferença. Acho que quando você tem esse time, assim, diverso, mas que se colabora, que se ajude, que se une para trazer... Porque a gente trabalha com propósito. Eu acho que, assim... Você trabalhar naquilo que você gosta, você fazer aquilo que te brilha os olhos, faz a diferença. Porque a gente vê a empresa crescendo, mas mais do que isso, a gente vê o quanto existem as transformações nas pessoas que passaram com a gente. Né? Então, quando você vê o resultado, a transformação, e você ouve o feedback da pessoa falando assim, gente, fez a diferença na minha vida, não só profissional como pessoal. Aí você fala assim, eu tô no caminho certo. E isso é muito, assim, vamos dizer assim, é luxo, porque poucas pessoas têm essa possibilidade. É um privilégio. É um privilégio.
Isso que você falou de ideias, como é bom poder entrar nas reuniões e trazer novas ideias, trazer inseguranças, porque é impossível, eu acho que é impossível você não ter inseguranças no trabalho e você ter que guardar isso pra você. Então, eu acho que é muito positivo pra mim poder ter esse espaço também de trazer novas ideias, mesmo que não seja a nossa melhor ideia do mundo, mas a gente vai conversar e vai chegar a novas. E poder ter dúvidas e poder encher a Ana de perguntas e trazer muita coisa legal pra gente também. Encher a Ana de demandas. Gente, elas mandam em mim o ano inteiro. Impressionante. E é engraçado que depois a gente vê a transcrição porque tem as reuniões, né? E depois tem o resumo dos aplicativos, aí tá escrito assim, ó. Mari mandou a Ana. Eu começo aí e falo, sabe que legal, né? Dar uns prints assim, a gente se diverte com isso. E uma das coisas, assim, eu acho que tem de diferença, Ana, é o acolhimento. Porque todo mundo tem, assim, a gente tem que performar, a gente tem que entregar, mas você ter um líder que enxerga o momento que você está fragilizado por algum problema pessoal e você ter esse apoio, e isso faz com que, gente, motiva mais você fazer diferente. Você fala assim, nesses 5 minutos de chilique que eu tive, eu tive alguém que me ouviu e falou assim, não, tá bom, fala o que você precisa. Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí depois você fala assim, você quer 5 minutos? Não, não quero, eu quero continuar com você. Aí você fala assim, a Ana falou isso pra mim, falou assim, você não quer 5 minutos pra você, né, poder se reunir? Não, não quero, eu quero continuar, porque estar aqui agora me faz bem. Vai fazer com que eu esqueça outras coisas que me tiraram do eixo. E isso é uma coisa que motiva. Então, assim, alguns líderes acabam não apoiando, achando que é frescura, e a pessoa acaba ficando mais motivada, se sente, enfim, mais fragilizado por aquela situação, e o negócio acaba não rendendo, você acaba não ficando produtivo. Uhum. E quando você tem esse acolhimento, você fica mais produtivo, você consegue entregar mais, por incrível que pareça. Uhum. Eu gosto disso que você trouxe, porque às vezes as pessoas ouvem essa palavra acolhimento no contexto empresarial e isso cai mal. Cai assim, não, então a gente vai ficar passando mão na cabeça de todo mundo. Então todo mundo pode vir chorar as pitangas a hora que for, do jeito que for. E não é sobre isso. É sobre você escutar genuinamente o outro. Fazer o outro sentir que ele foi visto na dificuldade que ele está passando naquele momento. Que você é capaz de, como líder, acomodar as coisas temporariamente, porque você sabe que aquilo é temporário, como tudo na vida. Aquela crise que aquela pessoa está passando é temporária. Assim como o topo é temporário, o vale também é. Então, você ter essa capacidade de colocar isso em perspectiva e falando assim, não é a Kátia que é ruim, não é a Mariana que é não sei o quê, não é a Ana que é não sei o que lá. Não, ninguém é. Você está. E isso vai durar um tempo e a gente vai fazer o melhor durante esse tempo e depois isso vai passar. Então, ter essa maturidade e essa abertura, eu acho que todo mundo se sente mais confortável. Eu me sinto confortável, inclusive, de saber que quando vocês não estiverem bem, vocês vão me dar visibilidade disso. Eu não vou ter que adivinhar. E isso, para um líder, é muito reconfortante também. Não pensem que eu acho ruim vocês me trazerem as coisas. Eu saber o que está acontecendo com vocês é uma vantagem competitiva para mim. Eu não tenho que ficar investigando, supondo, imaginando, surtando do tipo, meu Deus, o que será que tá... Tô segurando a riso. Não tô chorando, não. Eu tô segurando. Eu tô segurando a riso. Tô segurando isso. Ai, quantas vezes eu não entrei na reunião chorando. A Mariana está rindo de nervosa, Chorar. gente. Eu entrava, e às vezes a Ana começava a falar e eu começava a chorar. Eu escondia. Que engraçado, não fala não, senão quem chora sou eu. Gente, mas ela chorava não era por minha causa, não, tá? Só pra deixar muito claro. Não, e a gente, e é engraçado porque vem o efeito de você falar assim, ó, se a pessoa olha pra mim, se ela me valoriza e se ela entende o meu problema, eu vou fazer de tudo pra entregar o meu melhor. Então isso é natural.
E você faz com boa vontade, você faz com amor daquilo que você faz. Você não faz assim, eu tenho que fazer porque eu fiquei 1 hora com, sei lá, com dor de cabeça e eu tive que parar. Não, você fala assim, nossa, eu fiquei 1 hora, mas agora eu vou ficar 2. Porque eu preciso fazer isso, porque eu quero entregar dessa forma, porque eu preciso fazer melhor do que aquilo que eu fiz. E as coisas vão acontecendo, e a gente vai, né, e aprendendo com isso e fazendo as entregas cada vez melhor. E a gente vê isso na ponta, né? É verdade. Eu queria que vocês pensassem, me falassem, eu tenho um momento favorito, assim, tipo, marcante. Eu tenho vários momentos, foi difícil eu escolher um, mas eu tenho um momento marcante desse ano e eu queria ouvir de vocês um momento marcante pra vocês desse ano na hora. Nossa, que difícil. Pode ser pessoalmente, assim, foi marcante pra mim por uma questão pessoal ou foi marcante por alguma coisa que você viu acontecer, enfim. Teve várias situações, né? Mas assim, quando você fala assim, marcante, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quando a Ana virou pra mim e fez assim, olha, Kátia, daqui 15 dias eu tô indo pro México, como é que tá seu visto? Não, eu não tenho visto. É pro México. Aí então você tem 15 dias pra conseguir o visto. Aquilo foi marcante. Que foi assim, eu preciso conseguir o visto pro México em 15 dias. Que na verdade é um visto americano. Que no momento onde o Trump tinha acabado de assumir e nenhum despachante queria pegar. Falou assim, não tá tendo esses vistos, você não vai conseguir. E a oportunidade de estar num treinamento fora. Né? De conhecer uma equipe nova, de um parceiro incrível que a gente tem dentro da hora. Então, era muita coisa nova, né? E a gente tinha um treinamento gigantesco com uma equipe incrível fora. E aí tinha uma reunião no dia seguinte também que era incrível, com pessoas diferentes, numa língua diferente. Falei assim, gente, vou ter que me virar, preciso de um visto em 15 dias, eu vou enfiar na bolsa da Ana. E consegui, deu certo. Então, assim, depois eu falei, gente, consegui 15 dias e tô indo embora. Então, pra mim, foi bem legal, assim, foi muito, muito bom, porque foi um momento diferente do meu trabalho. E da Ana falou assim, eu quero você lá. Eu falei, e aquilo foi legal pra mim. Porque ela tinha pessoas lá que podiam te assessorar, que poderia te ajudar nesse processo, tinha mentores lá que poderiam estar lá. E mesmo com a dificuldade do idioma, quando você falou assim pra mim, eu quero que você, porque eu sei que se eu olhar pra você, você sabe o que eu quero, isso é uma confiança, né? Então, e confiança a gente, né, são coisas que a gente vai conquistando a cada dia e eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E você aproveitou? Aproveitei. Pra mim tem alguns momentos, de primeiro, assim, eu lembro quando a gente estava fazendo o site da hora e tinha que escrever um texto sobre a nossa experiência, como era trabalhar lá, para colocar na página de pessoas que trabalham. E para mim foi muito bom refletir e que você está falando sobre propósito, entender que eu trabalho com propósito e do que eu escrevi lá, que era poder ajudar outras pessoas, fazer o mercado de trabalho um lugar mais humano, um lugar melhor. E quando eu escrevi aquilo, eu fiquei, que bom que eu estou trabalhando com propósito, que eu estou não somente fazendo isso por dinheiro, lógico que a gente trabalha por dinheiro, mas também poder ajudar outras pessoas. E quando eu fiz uma entrevista, a primeira entrevista que eu fiz com um cliente de feedback, e ele deu feedback falando que o treinamento tinha mudado a vida dele, mas não somente no profissional, mas que uma coisa muito simples, que ele tinha começado a academia, que ele estava demorando muito tempo para começar, e a família dele também foi. E esse para mim foi muito legal, ver como a gente tem esse impacto, não só no trabalho, porque a gente fala sobre o trabalho, mas afeta a vida de muitas pessoas. E foi de uma família inteira. E acho que dos momentos também quando a gente desabafa no online, sempre sai um grupo de apoio muito bom. Então isso é muito, muito marcante pra mim também. E pra você, Ana? Cara, tem vários momentos, assim, mas um que veio na minha cabeça, assim, primeiro quando eu falo de momento marcante, é muito louco, porque é um momento mais de bastidores, assim, né? A gente tava lá na convenção de vendas de um dos nossos clientes. E aí eu já tinha feito a palestra e foi incrível, né? Tipo, quando você tá no palco e olha aquele montão de gente, você fala, nossa, gente, subi na vida, né? Que legal. E cheguei lá. E aí eu desci do palco e tal, e aí os diretores vieram me cumprimentar e, puta, assim, acho que foi muito além da expectativa que eles tinham. Apesar de eu já conhecer o meu trabalho há 3 anos, já tá há 3 anos naquela empresa, mas essa não foi a parte mais legal. A parte mais legal foi que depois que eles me cumprimentaram, eu fui pro meio da galera, assim, da equipe de vendas.
E uma das pessoas chegou para mim e falou assim, um dos vendedores, um dos gerentes de vendas, na verdade, chegou para mim e falou assim, eu fiquei muito emocionado a hora que você falou que só de abrir a porta para alguém eu posso fazer a diferença no dia daquela pessoa. E era uma palestra sobre reconhecimento, né? E ele falou assim, obrigado por me lembrar que a gente é humano e que a gente pode fazer coisas positivas para chegar no resultado. E eu falei assim, cara, eu nem tinha pensado nisso para ter, com essa intenção para ter esse efeito. Mas que bom que teve, sabe? E eu acho que no fim do dia, não tem dinheiro que pague você pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, eu fiz a coisa certa. Eu falei a coisa certa. E, tipo, esse conhecimento gera o bem. O que a gente ensina gera o bem, entendeu? Então, eu sempre acho que quando a coisa é feita com propósito, sem o desgaste da palavra, mas assim, com intenção genuína de ajudar o outro, com intenção genuína de fazer a diferença, o resultado vem. Pode não ser do jeito tradicional, pode não ser na velocidade que um acionista de Wall Street gostaria. Cara, mas ele vem e a gente tá vendo isso acontecer nas nossas vidas, sabe? Então, pra mim, isso é mais uma evidência de que o futuro vai ser incrível. E que bom fazer parte desse processo. E aí de vocês não falarem isso, tá tudo combinado aqui, pessoal. Gente, um momento engraçado. Vixe. Não, pra mim o que vem na cabeça na hora assim. De R$200. Agora a gente vai ter que contar a história do salgadinho. Senhora. Pra mim é toda vez que a gente tá conversando e a Kátia começa a chorar. Eu sou muito emotiva, eu choro até com propaganda das Casas Bahia. Então, gente, não adianta, eu sou emocionada mesmo. E, enfim, mas tem muita cena engraçada. Tem. Eu acho que todo dia tem algum episódio diferente. Não, Mas e as pessoas ainda falam que assim, é difícil você criar uma cultura remota. Gente, a gente é Office Anywhere desde o dia 1, assim, a gente nunca teve um escritório. E a gente tem uma mega cultura forte. A gente sabe o que esperar umas das outras, a gente se conhece de verdade. Então, eu acho, assim, é uma questão que você tem que saber construir isso. Você tem que aprender a construir e saber construir isso. Não existe, não, porque a gente é remoto, a cultura está erodindo. Não. E a gente consegue enxergar o que a nossa líder faz mesmo remotamente. Não, eu acho que é. E a gente consegue aprender dessa forma também, né? A gente tem as nossas reuniões e a gente aprende desde como também se portar remotamente, de qual é a forma correta de a gente conversar com os nossos clientes de forma remota para sentir que a gente realmente está interessado de forma genuína, de poder ajudar, porque a gente está lá realmente para ver qual que é o seu problema, qual é a sua dor, e eu vou ver a melhor forma de solucionar o seu problema. E a gente consegue fazer isso de uma forma remota, e eu acho que realmente é incrível. Se você quiser aprender, entre em contato com a moça do relacionamento e sucesso dos clientes. Fale com a gente, porque temos dicas incríveis. Mas tá bom, você não vai contar a história do salgadinho? Não, então, eu não. Vergonha nacional. Quer que eu conte? Pode contar. Eu começo e vocês Imagina. terminam. Imagina a situação. Estamos no evento de fechamento do ano da hora. Essa é uma coisa recente, tá? Nem é tão engraçado assim, mas talvez. A gente tá no evento de fechamento da hora. E eu, para proporcionar uma atividade diferente para o meu time, reservei numa das principais clínicas de well-being de São Paulo um espaço para a gente fazer uma sessão de algo que se chama Sound Healing. Se você não sabe o que é uma terapia com sons. Recomendo, é muito, muito relaxante. Dizem que equivale a 12 horas de sono o impacto que isso tem no relaxamento do corpo, e tem uma série de, enfim, coisas de ciência que corrobora com isso. Enfim, estamos lá e a gente não estava ainda na hora da sessão
a gente pegou e falou assim, não, vamos comer uma coisinha, né? Porque depois a gente vai sair pra jantar, então vamos comer uma coisinha antes. Eu comprei uns suquinhos pra galera e a Kátia falou assim, eu tô com mais fome, vou comprar um salgadinho. Aí ela vai lá no café, pega o salgadinho e volta transtornada. Uma cara assim, pálida. Gente, tá transtornadinha. E aí ela fala assim, gente, tá tudo bem, Ká? Ela, vou contar. Não vou contar. Não vou contar. Vou contar. Não vou contar. E tipo, o que tá acontecendo? Conta. Não, é que... Comam com amor. Comam com amor. Como assim, comam com amor? É que esse salgadinho custou R$200. Um saquinho simples. Tinha o quê? Dos menos de 200? Não, aí Não, era um saquinho começaram a assim. procurar na internet pra ver o preço que custava no mercado. Não, juro, uma começa a procurar quanto que custa na internet, no Mercado Livre, e fala assim, não é possível que isso aqui custa R$200 nesse cafezinho, né? E aí eu falei assim, mas por que você comprou? Ela falou assim, não, é que eu não quis dar pinta de pobre. Não, já tô lá, passa no crédito, tá? Cara, eu sei que assim, na hora eu peguei meu celular e falei assim, não, jamais. Eu Eu vou deixar você ficar com um prejuízo de R$200. Deixa eu transferir. Fiz um pix de R$200 pra Caixa na hora. Aí eu falei assim, mas você ainda tem alguma coisa errada, cara? Vai lá ver se é R$200 mesmo. Aí ela teve ideia de pedir pra moça a nota fiscal pra fazer reembolso da empresa do salgadinho. Já tava reembolsado R$200, mas ela queria ver se era R$200 mesmo. Aí, essa parte você conta melhor. Não, aí eu cheguei lá e falei assim, eu queria nota pra pedir o reembolso dos salgadinhos e dos sucos. Aí a menina falou assim, você quer nota? Eu falei assim, quero. Aí ela sumiu. Eu falei, gente, tá vendo? Bandida, me roubou R$200. Agora eu não quero justificar com nota fiscal esses R$200. Aí ela falou, vou falar com o departamento financeiro. E sumiu. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não devia ter pedido a nota. E o que vai... Bom, enfim. Entrei na sala da meditação, tentei meditar, mas só vinha na minha cabeça. R$200 de salgadinho, R$200 de salgadinho. Eu não conseguia descansar. Aí tudo bem. Tirei aquilo da memória, falei, vamos relaxar, porque agora não é o momento. E aí, durante a sessão, finalizou a sessão, ela me deu a cópia da nota. Eu tava sem óculos, não conseguia ver. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, R$18,60. Aí mandei mensagem pra Ana, acho que era umas 2 horas da manhã, a hora que eu vi. Eu falei, Ana, não é isso não, eu acabei de devolver o Pix. Aí devolvi, coloquei a nota e fiz assim, gente, é porque ela estava atendendo outra pessoa ao mesmo tempo. Eu acredito que o valor ela estava falando para outra e quando eu dei o cartão, assim, eu acho que eu perguntei, ela não ouviu, ela falou da outra pessoa e eu considerei que era o meu salgadinho, assim. Eu sofri, acho que umas 2 horas, assim. Admiro o carinho que ela tem, né? Pra pagar R$200 um salgadinho pra gente. Pagou R$200 um salgadinho. Tem que ter muito carinho, realmente. Gente, mas assim, eu nem achei ruim de ter comprado o salgadinho. Eu só fiquei assustada do valor dele. Mas não era R$18. Mas assim, coisas que aprende cada dia, né? Muito bom. O seu momento engraçado, Ana. Meu momento engraçado, eu não parei pra pensar. Eu ia falar esse do R$200, na verdade. Foi eu que contei a história, mas deixa eu pensar algum outro momento engraçado. Ah, tem um outro momento engraçado. Eu tava em reunião com a Kátia. E aí, É sempre a Kátia. a gente tava falando sobre como demonstrar autoridade pro cliente, formas de você se expressar, o que você pode falar, o que você não pode falar, né? E aí, eu vi e falei assim, Kátia, porque você sabe, né, que eu não falo desse jeito. Que eu tô falando com você agora. Aí ela assim, como assim? Eu falei assim, porque minha voz é diferente, Kátia. No dia a dia, minha voz é mais fina, assim, né? Quando eu tô falando com os meus amigos. O olho dela encheu de lágrimas. Ela, você mudou o seu jeito de falar! Gente, aí ela falou assim, você quer ver como eu falo? Aí ela começou a falar, por que eu falo assim? Gente, mas quando ela começou a falar com a voz fina, aí eu comecei a rir, mas eu não conseguia parar de rir. Eu falava assim, não, Ana, você não fala desse jeito. Eu falo assim, Kátia, no dia a dia. Eu falei, gente, eu preciso aprender.
Então, Ana, eu preciso entender a minha voz, porque realmente a minha voz é muito fina. E a Ana, tá indo no bom caminho. Mas, gente, eu não consegui parar de rir, de ver a diferença do tom da voz da Ana. E eu falei assim, gente, é o tipo de coisa que é muito difícil alguém chegar em você e falar, né? É quase uma Eu tô chorando atuação, de você rir. tem que treinar sua voz pra isso. Mas eu tô achando que eu até tô conseguindo fazer uma voz um pouco diferente. Uma voz mais séria, Uma mais voz mais grave. séria. É gravíssima. Ai, gente, mas foi engraçado. É A hora uma que ela voz começou grávida. a falar, eu não sabia se eu ria, se eu chorava porque eu tinha que mudar, se eu ria porque eu descobri que a voz dela não era daquele jeito. Mas é muito louco, porque é o que a gente tava falando com a Loli agora há pouco na entrevista com ela, né? Ela falou assim, isso que você fez exige muito autoconhecimento. Mas eu nem sei se na época foi isso ou foi uma estratégia de sobrevivência mesmo, do tipo, gente, se falar assim, ninguém vai falar que eu tô exagerando, não falo assim. Mas se eu falar com a minha voz normal, esses caras não vão me ouvir. Então eu tenho que falar grosso. E sério, assim, tipo, foi esse meu racional. Eu falei assim, eu preciso falar mais grosso, porque senão ninguém vai me escutar. E desde então, a minha voz profissional é uma voz mais grave do que a minha voz do dia a dia, que eu falo com a minha filha, que eu falo com a minha cachorra, que eu falo com o meu marido, tipo, é diferente. Até porque se eu falar assim com meu marido... Mas é isso, eu vi a reação a emoção que provocou em você, assim, tipo, você fala assim, nossa, meu, até a voz a gente precisa mudar pra ser respeitada. Né? Uhum. E foram muitas coisas essa semana, assim, muitas coisas em relação a isso. Até a Lori comentou hoje da forma que você mexe a cabeça, né? E você falando das mãos, da forma de você gesticular. São coisas que, assim, é o óbvio que precisa ser dito, né? E que a gente, às vezes, não percebe isso. Que às vezes é você mostrar algum tipo de fragilidade e as pessoas podem... Não é fragilidade, mostrar uma certa delicadeza em algumas coisas pode demonstrar uma fragilidade para outra pessoa, como a pessoa te lê, né? Pode ser interpretado como... que você pode ser interpretado. Isso e é legal muito a gente se aprofundar nisso, porque a gente vende a nossa imagem, né? É isso mesmo. A gente tem que mostrar a nossa autoridade no dia a dia, então a gente precisa se adaptar, e tá vendo? Nunca é tarde para aprender. E você, Mari, tem algum momento engraçado? Eu tinha falado que pra mim é sempre muito engraçado quando a gente tá conversando e a Ká começa a chorar e você falou que ela viu sua voz e começou a chorar. Mas pra mim, não é exatamente um momento engraçado, mas eu lembro que a gente tava conversando uma vez e eu falei da calça da moça que parecia que tava virada e você começou a ter uma crise de riso. Isso veio na minha cabeça agora. A gente tava vendo referências de vídeo, de conteúdo pro Instagram e aí a moça tava com uma calça super estranha. Você começou a ter uma crise de riso por conta disso. Pra mim foi super engraçado. Ela virou e falou assim, aquele vídeo da bolsa da calça ao contrário. E a calça tinha uns bolsos assim na frente, como se fosse o bolso de trás. E era o modelo da calça, e eu não tinha me dado conta que era um modelo onde parece que a bunda tá na frente. Caramba. E aí a hora que ela falou, foi quando eu vi que a calça era ao contrário. Cara, eu não aguentei. Foi tão engraçado. Tão engraçado. É um negócio que assim, eu contar agora, eu falo assim, nossa. Mas na hora. Tem que dar um pi nesse palavrão que eu acabei de falar. Mas na hora foi muito engraçado, meu. Porque ela falou tão negócio assim, a moça que vestiu a calça ao contrário. Então, e eu acho que é isso que faz a diferença. Né? Porque a gente tem grandes entregas, a gente tem um trabalho de altíssima responsabilidade, a gente faz transformações nas empresas, nas vidas das pessoas, e a gente não deixa com que a gente transforma isso em uma forma mais leve. E eu acho que isso faz todo sentido com a essência da hora, o simples que transforma. Então a gente consegue pegar essa complexidade do nosso dia a dia e transformar esses momentos simples, onde a gente tira sarro da gente mesmo, a gente ri das nossas situações, a gente tem os nossos 5 minutos de chilique interno para poder resolver algumas mudanças no meio do caminho, que nem ontem eu também tive né, de uma mudança que a gente vai fazer, e eu falei assim, não, eu sou apegada, eu não quero, e depois, não, já não quero mais isso, já comprei a ideia. Mas a gente transforma isso de uma forma tão leve que eu acho que é isso que faz a gente querer fazer cada vez mais melhor, né? A gente ter esses momentos de que a gente dá risada e aí tem esses 5 minutos estratégicos de recarregar as energias
e ter novas ideias e, enfim, e trazer outras conexões aí pra gente. Uhum. Gente, o que vocês esperam para 2026? Como vocês acham que vai ser o ano que vem? O que vocês gostariam que a gente chegasse no Retrospectiva 2026 e a gente chegasse aqui e falasse, putz, fizemos isso, ou passamos por isso, ou isso foi muito legal? Eu vou dizer que atingir a meta, Uhum. porque eu tô muito ansiosa, assim, animada pra gente desenhar essas metas e chegar e bater números, mas acho que além disso, se eu for pensar nesse ano, né, 2025, eu penso muito nas habilidades que a gente ganhou ou que reforçamos e que eu penso em 2026 que vai ser um ano de muitas oportunidades para ganhar mais habilidades ainda. E principalmente num ano que vai ser muito desafiador. Então a gente vai aprender, eu pelo menos, né, vou aprender a como lidar com esse ano mais difícil, junto com vocês e com muitas habilidades novas e com estratégias novas também, porque vai ser um ano atípico. Uhum. Então eu tô bem empolgada pra isso. Foi o que eu pensei, assim, que eu quero no final do ano falar assim, gente, um ano com mais de 15 feriados, um ano de eleição, um ano de Copa, com tanta coisa, né? Com as pessoas com uma agenda super apertada, que não tem tempo para pensar e ter que fazer soluções e treinar e enfim, trazer e atingir as metas. Eu acho que para a gente chegar no final do ano e falar assim, foi incrível. Eu consegui ocupar as minhas agendas, eu consegui fazer outros treinamentos tão impactantes quanto, continuo recebendo os feedbacks mais extraordinários das pessoas que tiveram a oportunidade de treinar com a Hora Educação e que no final falam assim, valeu a pena, porque a gente fez a diferença de novo e a empresa continua crescendo e a nossa equipe continua crescendo, a nossa equipe de mentores continua crescendo, não só aqui, como lá fora também. E novos parceiros internacionais, eu acho que, assim, é isso. E a gente tem energia para isso, né, Ari? Nossa, é o que não falta aqui. Exatamente, é só bater palma. Só bater palma. E Só você, bater Ana? palma. O que eu espero de 2026? Eu espero que a gente tenha a mesma garra que a gente teve esse ano, com a sabedoria que a gente acumulou e um otimismo que a maioria das pessoas não vai ter, porque vai ser um ano muito difícil. E eu acho que essas três coisas combinadas, elas são não só aquilo que a gente vai ensinar dentro das empresas para as empresas que querem, em vez de ficar chorando, vender lenço, mas a gente vai mostrar para as pessoas que a gente vive aquilo que a gente ensina. A gente já mostra isso para os nossos clientes sabem disso, por isso que eles continuam com a gente. Mas a gente quer mostrar para mais gente. Mais gente precisa saber que isso é possível. E o meu sonho é chegar no final de 2026 falando assim, caraca, agora tem um monte de gente que sabe. E tem um monte de gente que é capaz de fazer o que a gente faz e ser mais feliz no trabalho, e ser mais feliz na vida, sem deixar corpos no caminho e enriquecendo, prosperando financeiramente. Tipo, você pode ter tudo. Você precisa ter método para chegar lá. E a gente sabe como fazer isso. E a gente vai ensinar muito mais gente. Eu quero chegar no final de 2026 e falar assim, caraca, a gente ensinou mais gente do que era humanamente impossível a quantidade de pessoas que a gente tem fazer. E a gente vai fazer. O que eu acho mais legal disso é que a gente sabe que vai ser um ano desafiador, mas a gente tem muita segurança para passar por ele. A gente não tá com medo. Isso que me deixa muito tranquila, porque eu vejo que tá todo mundo assim. Tá, vai ser um ano difícil, mas a gente tem garra e a gente é muito otimista em relação a isso. É porque a gente tem as ferramentas de como passar por isso. Temos as ferramentas, exatamente. Mas é muito legal para mim ver que a gente tem essa segurança. É verdade. Muito bem. Vocês querem deixar uma mensagem de final de ano, de boas festas para os nossos queridos espectadores, ouvintes, Rebecas, que estão aqui assistindo a gente? Deixa eu pensar aqui. Eu espero, Rebeca, que você chegue ao topo de uma forma muito mais rápida, muito mais suave. E se você precisar de ajuda, conte conosco. Eu espero que você tenha um 2026 muito mais leve, sem deixar seu corpo no caminho, produzindo mais com menos esforço.
Quero que você continue com a gente aqui. Pare de consumir besteira por aí e assista mais do nosso podcast, do Liderança Insana, e passe a ser protagonista no seu trabalho, na sua carreira e na sua vida. Todo mundo tem direito de prosperar financeiramente e ter uma vida rica em todos os sentidos. E essa vida rica a gente quer ensinar todo mundo a construir. Você não precisa esperar ninguém dar nada para você. Você é capaz de trilhar o seu próprio caminho, resolver seus próprios problemas. E se você continuar por aqui, a gente vai te dar o como fazer. Feliz 2027!